Bom, gente, boa noite. A gente está aqui nessa edição do Batuques e Confetes pré-carnaval, né? Semana que vem a gente não tem, então é a última edição antes do carnaval. Vocês já sabem que quando o programa é ao vivo, a Gabi me deixa sozinha, né? Eu fico aqui tensa, sozinha, ela fica filmando. Mas é isso, um dia eu boto ela pro lado de cá também. Bom, hoje a gente vai conversar, né, sobre as expectativas para esse carnaval na Sapucaí em 2024, que eu acho que é um carnaval muito simbólico, né? Porque é um carnaval que não tem o peso de ser o Carnabril, não é o carnaval que tem o peso de ser o primeiro carnaval em fevereiro, depois da pandemia. É carnaval e pronto. A gente está fazendo carnaval, que é o que a gente gosta de fazer. E para isso a gente está recebendo o João Gustavo Melo, né, jornalista em Revista da Viradouro. Fábio Fabato, jornalista também, pai desse caju que está dando o que falar, né? Um dos pais desse caju da mocidade. E o Aidano André, jornalista também, né? Estamos 4 jornalistas aqui. É isso, é pra gente fazer fofoca. Jornalista gosta de fazer fofoca. Gente, para começar, queria perguntar para vocês, começar fugindo um pouquinho das expectativas, 40 anos de Sapucaí, né? Acho que é uma data muito marcante. E o que vocês esperam desse carnaval tão simbólico, assim, de 40 anos de Sapucaí? Quem vai começar? Boa noite a todas, todos. Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra, como sempre. Minha chefe Gabi, o Marcelinho Calil dos podcasts. Estou aqui com o Real Madrid e Barcelona dos enredos, né? Aqui, a disputa aqui, ó. Enfim, eu acho que é um carnaval interessante, que para mim começou de um jeito meio morno, assim. Eu achava no início lá atrás os enredos, alguns difíceis, outros não me agradaram tanto, não fiquei tão empolgado assim. E agora eu acho que vai ser um carnaval que tem uma dose grande de imprevisibilidade. Acho que é um carnaval de uma aposta gigantesca das escolas na estrutura, e o 40º, esse 40º ano de Sapucaí, né, que não é o 40º carnaval, né, porque 21 não teve, ele é o carnaval que sinaliza um futuro muito diferente. Assim, a gente vai ver um carnaval com uma estrutura como nunca teve, né, uma festa que vai estar cada vez mais conectada com os grandes eventos profissionais do mundo, né? Pro bem e pro mal. Então, assim, tem delícias artesanais da nossa festa que vão desaparecer. São dores do crescimento que a gente vai viver. E aí eu estou muito animado com ver esse primeiro dia do resto, o primeiro carnaval do resto das nossas vidas, em relação a essa questão dessas mudanças que já estão sendo sinalizadas, com a coisa da iluminação, que faz muita gente se arrepiar, nossa, enfim, eu também, inclusive. Então, assim, eu estou muito interessado em ver esse futuro aí, entendeu? Além de ver o caju, os voduns e etc. Boa noite para todo mundo, prazer estar aqui, parabéns, Batuques e Confetes, sempre um prazer estar com vocês. Vamos lá, cara, sempre tem a Sapucaí para ser o nosso divã, né? Aquela coisa transversal, sempre vai ter ela ali. Eu acho que isso é muito legal, porque a Sapucaí, ela é um pouco de espelho, ela é um pouco de divã mesmo, ou seja, nós processamos as nossas questões muitas vezes deixadas de lado pelos poderes, pela elite, por quem de algum modo controla o discurso, né? A Sapucaí, ela notadamente é o discurso incontrolável, permitida por aqueles que lideram o discurso, mas muitas vezes com a função de cutucar justamente esses caras que as permitem. Então, assim, é muito legal analisar 40 anos, passar em revista o Brasil de 40 anos. E a gente pode passar em revista o Brasil de 40 anos olhando a Sapucaí. A gente pode contar a história dessa cidade, desse país, a partir dos ecos da Sapucaí. De todos os modos, quando o Brasil esteve bem, quando o Brasil esteve mal, a Sapucaí sempre responde ao Brasil. Muitas vezes aderindo ao Brasil, outras vezes criticando o Brasil. Nós tivemos recentemente a extrema-direita, tanto no poder do Brasil quanto da cidade, e a Sapucaí respondeu isso de modo
a morder na carne com todos os sentimentos que forjaram as escolas de samba. Nós tivemos um carnamarketing ali no início dos anos 2000, e de algum modo como a Sapucaí refletindo um país que estava cheio de dinheiro de algum modo, mas não sabendo aplicar direitinho, e quando a cultura de algum modo fica, ela tá com grana, mas ao mesmo tempo ela não morde na carne. Nós tivemos o Joãozinho 30 fazendo Ratos e Urubus rigorosamente no ano que nós voltamos a votar. Eu não votei na época, que eu era bem neném nessa época, mas foi a primeira eleição direta depois da ditadura militar. Nós tivemos no mesmo ano Liberdade, Liberdade, abrasadas sobre nós, num confronto com duas visões históricas, uma oficial, outra oficiosa. Nós tivemos uma vez, quando o Collor já estava dando defeito em 92, o desfile da Estácio de Sá, que falava de felicidade, do modernismo, que dizia: quero arte para o meu povo ser feliz de novo. E a gente viu a galera fazendo assim, exatamente porque buscava um tipo de felicidade, como se a Sapucaí fosse exatamente o espelho daquele momento que estava vivendo. E aí no ano seguinte, já com o Collor empichado, o Salgueiro derruba a avenida com um samba que fala felicidade 3 vezes. Hoje nós, analistas de carnaval, falaremos: não pode um samba falar felicidade 3 vezes. Mas pode pra caramba porque o carnaval é um reflexo do que os nossos corações falam. Então esse lugar que tanto nos apaixona, em que a gente discursa com corpos sambantes, com fantasias, com alegorias, com tudo que tem direito em matéria de arte, esse lugar está vivo há 40 anos e eu espero que fique por mais 40, porque ele de algum modo é o nosso espelho, a nossa alma, e a gente adora se ver ali. Boa noite a todas, todos e todes. Obrigado aí pelo convite também, o Batuques e Confetes. Obrigado pela casa também que nos abrigou aqui também. Obrigado aos amigos que estão aqui presentes e aos que estão nos ouvindo, né? Ali no podcast. Então é uma forma muito bonita da gente celebrar, falar desses 40 anos de Sapucaí, projetar as novas perspectivas da festa. É assustador. Há 20 anos eu entrei com o Jean Cláudio, a gente foi fazer assessoria de imprensa da Caprichosos. Eu passava muita notinha pro Aidano, para a coluna do Anselmo, né, falando sobre a Caprichosos e tal. E justamente no ano que a Caprichosos Pilates falava sobre os 20 anos do Sambódromo. É assustador que no piscar de olhos a gente já passou mais 20 anos. E já estamos celebrando os 40 anos, daqui a pouco os 50 anos. De uma conquista de vários sonhadores, né, a Mauri Jório, enfim, e de um fazedor que se chama Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, 2 fazedores na verdade, né, que uma obra extremamente verticalizada, né, que foi imposta, vamos dizer assim, para o mundo do samba. Não houve uma conversa tão bacana com os sambistas, o que é um erro na sua origem, mas que criou milagrosamente na cidade do Rio de Janeiro, milagrosamente, como tudo que envolve escola de samba é milagroso, acabou criando um geossímbolo da cidade. Hoje o Sambódromo é um lugar simbólico da cidade, um assentamento de concreto que ganha um ar completamente enlouquecido durante os dias de festa. E pensar que naquele lugar passou de Ratos, Urubus, Larga a Minha Fantasia, da Beija-Flor do nosso Aidano, até o Boni, que passou do Chuê Chuá do Fabato, o Siriguinu 2001, ao Paripense, que passou no Salgueiro do Pegueu e Itano Norte, ao Álcool Combustível, é um arco de enredos, de histórias, de temas muito importante e que a gente pouco investiga ainda, né? E é muito interessante a gente pensar o que vai ser do Sambódromo até esse momento. Tem uma dissertação, né, do Antônio Vieira, que é um grande pensador do carnaval, que ele falava sobre as decorações de avenida, porque que foram proibidos. E aí ele, a partir da construção do Sambódromo em 84, e aí ele tem o nome da dissertação dele, é maravilhosa, eu acho que é uma provocação, que é assim: tem, mas acabou. O carnaval é sempre isso, tem, mas acabou. Então ele está sempre morrendo, está sempre se renovando, e sempre tendo e acabando, tendo e acabando, tendo e acabando. Eu sei que ele não fala muito nesse sentido que eu estou trazendo, mas eu estou dando um outro sentido ao nome da dissertação dele. O carnaval tem, mas acabou.
ele vai estar sempre se refazendo, se reconstruindo, de uma festa, como diz a própria Maria Augusta, uma festa que é feita para ser destruída. Então, também cabe a gente relembrar aqui e sugerir novas memórias, novas possibilidades, porque a materialidade é muito difícil da gente pegar. Então, o que sobra, o que sobrevive disso tudo é a memória. E eu acho que o Fabato tocou num ponto muito interessante, né? Eu falei que era o primeiro carnaval sem peso da pandemia, mas também é o primeiro carnaval sem peso da extrema-direita no Brasil, né? Eu acho que isso refletia um pouquinho nos enredos, né? Porque a gente vinha de uns enredos, assim, muito... Você olhava para o samba, você matava o enredo. E esse ano a gente tem enredos que são um pouquinho mais... A gente precisa ler a sinopse para entender tudo isso, né? Eu queria perguntar para vocês como vocês estão vendo essa safra de enredo desse ano. Vocês são um pouquinho suspeitos, né? Então vou começar pelo Aidano. Primeiro eu queria dizer que dizem que X9 tem vida curta, mas está presente ali o vice-presidente da Mangueira, o Moacir, por favor, está ali presente. Numa prova de prestígio do podcast, né? Mais uma. Ele só vê, a gente ganhou cachês milionários, vocês nem sabem. Um amadurecimento no perfil progressista dos enredos. Você vem de um período que nós devemos um agradecimento, eu não devia falar esse nome diante de pessoas tão educadas, porque é uma ofensa, né? Mas nós devemos um agradecimento ao bispo Marcelo Crivella, que refundou a consciência crítica do carnaval, na carência que ele submeteu ao carnaval. E aí as escolas entenderam, elas amadureceram nessa autonomia de temas. Tanto que hoje, mesmo enredo patrocinado, ele tem uma cara, ele não é simplesmente um enredo patrocinado. Tenta-se construir alguma coisa, às vezes não é tão boa quanto a outra, mas tem uma busca por não fazer uma coisa assim, sobre, por exemplo, o lugar que está patrocinando. Porque as escolas não abrem mais, não prescindem mais da consciência crítica. Só que 2024 está mostrando, mais uma vez, a capacidade artística infinita, né, do povo do samba, que não só gritar por justiça social, e gritar as demandas, enfim, infinitas e intermináveis da nossa sociedade, mas também falar disso no meio de muita arte, no meio de muita narrativa criativa, muita narrativa surpreendente. Então, assim, tem um enredo esse ano que é um enredo legitimamente panfletário, que é o enredo do Salgueiro. E isso é um elogio, porque o Salgueiro encontra o tom perfeito para o tamanho da crise que ele vai abordar. Não dá para tratar o genocídio Yanomami e a crise que espreita os povos originários no Brasil, não dá para tratar com gracinha. Tem que ser do jeito que o Salgueiro está tratando, entendeu? Que é um dos versos mais bonitos da safra 2024 dos Sambas Enredo, que é: a chance que nos resta é um Brasil cocar. Então, assim, é arte da maior qualidade e também engajamento numa causa... Acho que não tem um causa mais urgente que essa no Brasil. Outro dia um amigo meu me perguntou no WhatsApp assim, sei lá por quê, você está chateado comigo? Eu falei, não, irmão, eu estou chateado com o genocídio Yanomami, com você não estou não, você está tudo bem, entendeu? Assim, porque é uma coisa que todo brasileiro tinha que estar no mínimo chateado, revoltado, entendeu? Assim, porque é uma barbaridade que está acontecendo em pleno 2024 e que o Salgueiro faz muito bem de denunciar. Mas aí a festa teve um momento que poucos anos atrás, que cada um pegava uma causa dessas e falava mais ou menos no mesmo tom, com grandes desfiles, com grandes abordagens, com coisas criativas, sambas maravilhosos e tudo mais. Agora deu um passo adiante. Então, assim, tem a ironia do Luiz Inácio no Caju, por exemplo, o duplo sentido do Luiz Inácio no Caju. Ele é uma crítica com humor. O carnaval das escolas de samba, ele é muito desafiado a ter humor, né? Um monte de escola abre mão do humor em nome de contar a sua história lá, de acordo com o que o júri pede, etc, etc, etc.
a mocidade se permitiu, numa aposta que o Favato sabe disso, eu olhei meio assim, falei, de tão viciado que a gente está na caretice, assim, que o carnaval muitas vezes nos impõe, falei, cara, lá vai o Favato se meter numa história aí, de fazer um negócio com a maior ousadia, o enredo piranha dele, que ele falava. Falei, irmão, a mocidade aí quase caiu no passado e vem ele de enredo piranha, fiquei tenso. Mas assim, virou uma coisa maravilhosa, entendeu? Com essa ironia sutil, né? Não é o tapa na cara, quem tá dando é o Salgueiro. Um bom tapa na cara, entendeu? Um tapa na cara apropriado, pertinente, necessário. A mocidade tá fazendo piada e incomodando também quem tem que ser incomodado, incomodando o conservadorismo, incomodando a caretice. Isso é uma prova de amadurecimento das narrativas do carnaval. Então, assim, essa mistura, aí tá lá a Viradouro exaltando uma cultura que tentam silenciar o tempo todo. Mas ela não está dizendo que a cultura sofre ameaça de silenciamento o tempo todo. Ela está só exaltando. Entendeu? Não precisa dizer. Sabe? Tudo que a Viradouro vai mostrar, o espetáculo que a Viradouro vai fazer, né? Com a sua montanha de dinheiro que ela tem todo ano, né? Aquela coisa lá, enfim. Se vocês soubessem o salário do Gustavo, vou contar aqui que é uma coisa, né? Enfim. Tá ali com o Gabriel Davi em termos de dinheiro. Enfim, aí, assim, a Viradouro tá só exaltando, como a Grande Rio, entendeu? A Grande Rio que também vai flertar com os povos originários, com os povos da floresta, ao falar de um mito do Tupinambá que está lá no livro do Mussa, né, no Meu Destino é Ser Onça, a Grande Rio também. A Grande Rio que falou do, como é que é? Eu respeito seu amém, eu respeito seu amém, você respeita o meu axé. Aí depois fez um libelo pelo orixá mais perseguido pelo preconceito, para defender. Aí ano passado também teve a religiosidade presente no enredo do Zeca. Esse ano não precisa. Esse ano é só contar a história que a mensagem está dada. Então, assim, tem um amadurecimento dessa nova geração do carnaval. A gente tem que lembrar que virou a chave dos artistas que concebem a festa, né? Com a ausência pela primeira vez desde 85, Rosa e Renato. Desde 85, junto os 7, desde 85, um dos dois. Os dois não estão no carnaval, Rosa Magalhães e o Renato Lage. Artistas merecedores de todas as homenagens, obviamente, inclusive acho até que com menos homenagem, por enquanto tem menos homenagem do que merecem, né? Assim, acho que devia ter mais. E aí, assim, porque tem uma nova chave de narrativa acontecendo numa festa que se destrói sim o tempo todo, mas também se renova o tempo todo até por isso. Se a gente olhar o copo meio cheio, né? O copo meio vazio é que ela se destrói o tempo todo. E é da natureza dela. E o copo meio cheio é que ela se renova o tempo todo. E aí tem um monte de gente surgindo, um monte de narrativa aparecendo, um monte de gente se consolidando de uma festa que está pronta aí para os próximos 400, não 40 anos. Eu me lembrei agora de uma história, né? Quando uma prima minha portuguesa veio pro Rio de Janeiro, aí ela estava para vir, ela falou: Fábio, gostaria muito de conhecer uma cidade que seja uma cidade de mar, uma cidade histórica, uma cidade de moradia, uma cidade de negócio, uma cidade... Aí eu falei, claro, Rio, 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 Rio e Rio. Aí ela riu. Eu falei, isso aí ria, porque é Rio. O Rio de Janeiro é essa mistura efervescente que possibilitou exatamente isso que a gente está falando agora, ou seja, contar histórias a partir de coletivos que estiveram durante muito tempo à margem da história oficial. Eu sou um apaixonado por enredos de carnaval, eu tenho um livro junto com o Luiz Antônio Simas sobre isso, porque essa relação do enredo com o entorno é algo muito real. Os enredos espelham ou bebem no entorno. É uma relação de permeabilidade seletiva muito interessante. E este ano, de algum modo, a meu ver, por causa do entorno, sim, nós temos essa capacidade de leitura de Brasil que a gente não tinha
A1-2, ou seja, a capacidade de ler o Brasil por múltiplos ângulos. A capacidade... Ontem eu estava num debate com o Jacques Vasconcelos, que foi maravilhoso, que eu falei assim, por exemplo, quando a gente lançou o Caju, o enredo da mocidade é o Caju. Eu me lembro quando nós apresentamos, uma pessoa falou assim, como que eu vou chegar em Padre Miguel e vou dizer que o enredo é o Caju? Eu falei exatamente isso. Você vai chegar e falar assim, o enredo é o Caju. É isso. E a pessoa, mas não pode, porque muita gente falou não pode. E por que falavam não pode? Porque, de algum modo, primeiro a gente se engaiolou em pretensas verdades de que o carnaval possa ter não. Para mim o carnaval tem sempre sim, a não ser quando fere legislação. O que não pode no carnaval é racismo, homofobia, misoginia, isso não pode. Crimes. Tirando isso, pode tudo, o enredo pode tudo. E ele vai ser julgado pelo julgador, e aí ele vai ver se é certo ou não. E aí ontem eu falei até assim, não, porque há muita seriedade no Caju. Aí o Jacques Vasconcelos falou uma frase que eu adorei, ele falou assim, mas eu também quero a liberdade de falar, inclusive, de coisas não sérias. E que se dane. Eu achei isso um barato. E até questionei aquilo que eu tinha dito. Mas a investigação de Brasil a partir do Caju, ele tem uma vontade política também muito importante, porque é uma vontade de dizer que as cores, sim, são de todos nós, as cores de bandeira, de dizer que o fruto é nosso, de dizer que fazer festa é algo muito legal. Então, assim, que barato é fazer enredo de escola de samba, porque é exatamente falar de o Brasil que a Viradouro traz, o Brasil que a Mocidade traz, o Brasil que o Salgueiro traz, sob diferente, que a Imperatriz do meu amigo Gabriel que está aqui traz, por diferentes pontos de vista e de modos absolutamente interessantes para conectar a alma de pessoas. Então, assim, eu acho o enredo de escola de samba um tesouro. A gente sempre fala da indústria norte-americana do cinema, Hollywood, fala de Bollywood, e o brasileiro inventou uma forma de narrar, fazendo ala, ala, carro, ala, ala, ala de baianas, bateria, ou seja, nós criamos uma forma de narrar nossas memórias e nossos afetos de modo sublime. Enredo de escola de samba é uma forma brasileira de contar uma história, de contar as nossas histórias, de falar dos nossos fractais, de falar que tudo aquilo que nos formou, nós que estamos aqui falando, a rua que passa com a moto, a cerveja, a Coca-Cola, ou seja, as diferenças que nos unem. Então, assim, eu tenho profunda paixão por escola de samba, exatamente porque ela envolve recortes de Brasil. E para falar de recortes de Brasil, eu chego, inclusive, a respeitar quem, por exemplo, eu desrespeito, mas respeito, tanto que eu até converso com quem, por exemplo, acha que a extrema-direita possa ser interessante. Mas eu vou citar um exemplo do meu enredo que eu citei ontem na Rádio Arquibancada, que num dado momento, o cara que plantou o maior cajueiro do mundo se chama Luiz Inácio. É real. Pescador, em 1888 plantou, se chama Luiz Inácio. E aí, tá no enredo, Luiz Inácio. Aí veio um compositor da Mocidade e falou assim para mim, eu até respeito. Eu respeito o fato de você ter colocado o Luiz Inácio. Respeito. Tá na história. Eu só fico puto contigo, porque se ele se chamasse Yair, você não botaria. Eu falei, mas é óbvio, o enredo é meu. Porra! Quando for teu, você coloca no teu, entendeu? É o meu modo de ver essa história de Brasil. Se o enredo for seu, você coloca, eu não vou colocar. Então, assim, até isso eu respeito a forma de se olhar Brasil. E escola de samba é isso. São os múltiplos recortes que nós podemos fazer de uma história forjada em guerra, em muito racismo, mas também em doçura, lirismo, em samba no pé, em, de algum modo, também um tipo de congraçamento que nos leva à avenida. Isso tudo, esta mistura toda, esse sarapatel todo, termina em carnaval e termina na Sapucaí, e é o que nos leva a conversar hoje aqui. Tá cheio de gente, muito cheio de gente de direita no carnaval. Mas é um lugar até que essa convivência, ela é, na medida do possível, e se comparada com o resto da sociedade, absolutamente possível. Absolutamente possível. Porque no carnaval vence a tolerância, vence a aceitação, vence até a união na roubada, né? Porque tem muito... Fazer carnaval, de certa forma, é até uma grande roubada. E o povo vai lá e faz, e vambora. Eu votei no outro cara, mas vamos junto aqui e pronto.
Só para completar o que o Aida não falou, eu amo quando a galera vem me perguntar: o Luiz Inácio do Caju ou o Lula? Eu falo, não, mas se você acha, tudo bem. Vai estudar um pouquinho, que é coisa que vocês não gostam. Muito legal essas reflexões, porque fazem a gente pensar. Eu vou fazer aqui me arriscar aqui num exercício complicado, mas vou tentar aqui. A gente está falando, possivelmente, muitas pessoas que vão só ouvir esse podcast quando passarem os desfiles, então o risco é maior ainda. Mas se a gente conseguir fazer uma redução do que eu vejo desses desfiles agora, dos enredos, e vou tentar aqui fazer de uma maneira mais abrangente possível, eu acho que se a gente encontrar uma redução é a tentativa de prever o amanhã. Eu acho que os enredos de 2024 apontam a sua seta para essa tentativa de prever o futuro. É algo como quase o inconsciente coletivo do Jung, que pega a gente e nos coloca, enfim, nos aponta por acasos que vão acontecer. Eu falo isso pelo enredo da Viradouro, que nos levam a tentar falar sobre esses oráculos e sobre essas tentativas de adivinhação do que virá por aí. Isso sempre acontece em momentos específicos, cíclicos. A Maria Augusta fez o Amanhã, né, em 78, que talvez seja o caso mais clássico, né, mais materializado dessa questão. E aí a Imperatriz vem com a Cigana Esmeralda, o Testamento da Cigana Esmeralda, em que ele vai também trabalhar o Leandro Vieira vai trabalhar com essa questão dos oráculos, enfim, da tentativa de adivinhação do futuro. A Mocidade, a que será que se destina, que é o encerramento do enredo, enfim. A Viradouro, né, que a gente, na hora que foi pedir autorização para os vuduns para fazer o enredo, a gente foi nos Búzios, no oráculo, e o oráculo alafiou, disse: está permitido, caminhos abertos para vocês. Tem também a própria Lunário Perpétuo da Pedra, né, do nosso querido Mauro Quintais, de pesquisa do Diego, que ele vai falar também desses oráculos, né? O Lunário Perpétuo era um grande oráculo, uma grande forma de predizer o futuro. A Mangueira com a voz do amanhã, não por acaso o amanhã está ali, não é é a Mangueira do amanhã e a Mangueira do amanhã possível, o amanhã que de repente, do morro de Mangueira brota um virtuoso no violino que ganha uma projeção nacional, como aconteceu ontem. Então, assim, é o amanhã possível, é o amanhã que a gente quer, e as tentativas de agarrar isso que é o que vai acontecer, o que ainda vai rolar, né? Então, eu acho que, assim, se a gente tentar... Tem outros exemplos aqui, eu poderia ficar... E peço desculpa se eu esqueci de alguém agora, porque senão vou... E a Grande Rio também, a questão da onça. Se a onça não pode comer a lua, senão, enfim, tudo acaba. O destino, exato. Nosso destino é ser onça, está sempre apontando para o porvir, né? Então tem algo aí muito na nossa cabeça que volta ao tempo da abertura política, no final dos anos 70, e também da Nova República, né, quando a gente vai ter o fim do governo Figueiredo, enfim, o início do governo Tancredo Sarney. Eu acho que tem algo aí no ar que um dia a gente vai escrever muito sobre isso, mas eu queria tentar arriscar, antes do desfile acontecer, que existe algo aí no ar que é muito interessante. Essa tentativa de prever o futuro e de tentar ver que esse futuro, na verdade, está no passado, está nas raízes. Enquanto a Mocidade de 85 levava o carnaval para as estrelas, num universo super futurista, embora falando das festas populares no Brasil, a gente está pedindo a mão, está querendo que a cigana leia a nossa mão, está querendo que o oráculo, na bandeja de Fá, diga que alafiou, que os caminhos estão abertos, e eu acho que os caminhos estão abertos para o carnaval. Nós precisamos tanto ter a consciência de quando está ruim, também ter a consciência do que está bom. Obviamente o carnaval é super discutível e tudo, mas eu sou filho dos anos 2000, no sentido de comecei a trabalhar no carnaval efetivamente nos anos 2000. E eu tive que trabalhar em projetos de enredo como álcool combustível, com o tesão menos 5. Porque é muito ruim, você já sai derrotado para a avenida, à espera de um milagre.
Então, assim, a gente vive hoje um esplendor de você poder sentar com um carnavalesco como Tarcísio Zanon e ele dizer assim, eu tenho um enredo intuitivo que não tem no Google. A escola de samba hoje pode se dar esse luxo. A gente não podia se dar esse luxo nos anos 2000. Então eu quero que a gente seja saudosista de coisas que realmente façam sentido. Não saudosistas de coisas que não fazem o menor sentido hoje. Portanto, eu acho, só voltando a essa questão dos sambas, acho que nós temos sambas, conseguimos sambas, que se não é a melhor safra dos últimos anos, para mim, pode ser que a Avenida nos desminta como sempre, mas para mim são os sambas de enredo com maior penetração na sociedade dos últimos tempos. Não só pelo Caju, não só pela Cigana, não só pelo Dambê, pela Alcione, enfim, tudo isso está dizendo alguma coisa pra gente, e a gente precisa saber escutar. Olha, vocês me deram vários ganchos nessa resposta, mas eu adorei que começou com o gancho do Salgueiro, do Adon, e terminou do samba, que era o que estava aqui na pauta. Então, parecia que estava combinado. A gente tem visto... Vocês sabem que eu sou um pouquinho mais da rua do que do Sapucaí e tal, né? E a gente tem visto um negócio na rua muito legal, que é o Rutucara sendo tocado na rua. E é um samba difícil para estar na rua, né? Com palavras difíceis. E a última vez que eu tinha visto isso tinha sido com o samba da Marielle, que tinha um apelo político muito grande de tudo que tinha acontecido, assim como o Rutucara. E me emociona muito quando eu vejo um samba do ano sendo tocado na rua, quando a rua compra. Eu acho isso muito bonito, assim, sabe? A gente está até com uma representante aqui da Bateria do Salgueiro, né, Alê? Da cuíca do Salgueiro. Eu acho que isso é muito legal, assim, ver esse mundo, os dois mundos conversando, né? E eu queria saber como vocês olham isso, assim, um samba do ano sendo tocado na rua, que a gente não viu há algum tempo. É uma excelente notícia, é uma oportunidade para as escolas de samba saírem do gueto, elas ainda estão aprisionadas no gueto, elas se aprisionaram no gueto, né? Especialmente em relação eu estava conversando com ele ali, ó. Fábio, desculpa, Fábio. Sobre o desafio das escolas se reconectarem com a cidade. Esse ano, a Aliesa teve uma iniciativa tímida, mas eu já soube que a timidez não é exatamente culpa da Aliesa nesse caso, que foi espalhar pela cidade, especialmente na Zona Sul, imagino, não sei se para cá também tem, que são painéis de fantasias, estandes com fantasias. Tem no Santos Dumont, tem na Lagoa, e tem um relógio, também um relógio com a contagem regressiva, para o Carnaval, como fazem nas Olimpíadas e em outros eventos. Um relógio está na Avenida Atlântica, apropriadamente, que é a nossa principal, o epicentro turístico da cidade. O Carnaval é muito pensado para o turismo. Então, assim, essa luta por tirar as escolas do gueto, o gueto onde elas se enfiaram, por uma infinidade de razões, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar aqui até de manhã, não que seja ruim ficar aqui até de manhã, mas vamos tratar de outros assuntos até de manhã. Então, assim, elas estão desafiadas a isso, entendeu? Assim, tem ótimas notícias, patrocínios chegando, as escolas hoje praticamente não tem, quando elas zerarem as suas dívidas, elas hoje têm dinheiro para pagar as suas dívidas, as que estão endividadas, e algumas que não têm dívidas têm dinheiro para fazer carnaval, para pagar seus funcionários, para melhorar suas estruturas. Então, assim, isso é tudo boa notícia que caminha nessa direção de as escolas. Já houve um tempo em que foi assim. Já houve um tempo em que, sei lá, hoje do União da Ilha, ele imediatamente foi para o resto da cidade. Eu lembro de estar na arquibancada do Maracanã, do Flamengo, do Zico, e a arquibancada toda cantava o Bumbum Bate-Cumbum no ano do Bumbum Bate-Cumbum. Então, assim, não é que cantou depois, já naquele momento pré-carnaval, a escola escolheu aquele samba e começou a cantar. A torcida escolheu aquele samba e começou a cantar. Então, assim, isso é um desafio. Eu acho que o samba do Salgueiro ter rompido essa bolha e estar sendo tocado no carnaval de rua tem muito a ver com do que ele fala, né? Aí você fica preso no assunto. Então, assim, eu não tenho dúvida que o samba da Mangueira, se por acaso a Manu da Cuíca tivesse outra ideia para aquela aliteração, que não fosse usar o nome da Marielle, possivelmente ele não vencesse a bolha. Ele venceu a bolha pela ideia iluminada daquele carnaval. O Moacir tá ali, tem muito mais lugar de fala do que eu, mas assim, eu acho que aquele título tem dois autores, Leandro Vieira e Manu da Cuíca, porque quando ela põe a Marielle no samba, ela transforma aquele desfile, o enredo e tudo mais.
Então, assim, essa explosão, num caso e no outro, foi possível pelo cenário político. O que é ótima notícia, inclusive, né? Que as pessoas estejam se preocupando com os Yanomamis, um povo isolado, morrendo lá nos confins do Brasil, pela ação de uma escola de samba, é de uma preciosidade enorme. Mas o desafio tem que ser que todo ano tenha 1, 2, 3, 4 sambas que vençam a bolha, que os sambas vão brigar na briga pesadíssima da indústria fonográfica, como briga, por exemplo, o axé. Essa discussão, se tiver um podcast sobre axé acontecendo agora em Salvador, não tem essa discussão. Porque tá tudo tocando, tudo quanto é rádio e tudo, eles são muito melhores do que nós nisso. Porque as escolas de samba se enfiaram nesse gueto, nesse alto silêncio, e elas precisam romper isso. Essa decisão da Liesa, por exemplo, de botar as fantasias nos painéis, na rua e tudo mais, né, eles tentaram que fossem alegorias. E a Rio Tour não conseguiu as autorizações todas para viabilizar uma estrutura daquele tamanho, percorrer a cidade, atravessar a cidade e ser exposta por aí, porque demanda segurança, tem toda uma outra estrutura que um painel não tem, né, com 3 roupas. Então, assim, mas é tudo desafio, um desafio de comunicação que as escolas estão obrigadas a enfrentar. A gente falou do samba da Marielle, né? Eu estava no Carnaval de Belo Horizonte esse ano. E foi um negócio que eu achei muito... Porque eu saí do Rio, sabe aquele negócio que você sai do Rio e fala, todo ano mesmo samba enredo, não sei o quê. E depois que eu saí do Rio, eu falei, eu quero escutar samba enredo no Carnaval, eu quero escutar, hoje é o dia da alegria, hoje eu vou tomar um porre de felicidade. E o único samba que eu escutei em BH naquele ano foi o samba da Mangueira. E eu achei isso muito legal, assim, que furou não só a bolha do Rio, né? Furou a bolha geral do Carnaval. Olha, eu acho que tem, assim, é difícil analisar todos os cenários num mundo com tanto boom de informação. Eu não sei vocês, mas eu sou muito noveleiro, eu adoro novela, adoro, eu sou noveleiro pra caramba, eu tenho 41 anos, eu nasci antes... Ele bota no grupo que ninguém vê novela, ele bota coisa de novela. Exato. Eu tenho 41 anos, eu nasci antes da internet. Posso te fazer uma pergunta, assim, de cunho pessoal? O Carrão tá no grupo? Porque o Carrão é minha paixão. O Carrão tá no grupo, mentira, tá não. Mas o Carrão é nosso amigo, o Carrão gosta muito de carnaval. É só para explicar o seguinte, eu sou muito noveleiro e nesse momento eu sei que eu tô perdendo o Renascer. Com o Carrão. Com o Carrão, inclusive, exatamente. Mas eu vou ver depois da Globoplay. Por quê? O conceito de cultura de massa, ou seja, eu estou parado e estou recebendo boom de informações sem ser um agente, ou seja, o ativo que vai buscar a informação. Isso mudou, obviamente, com o advento disso aqui da internet. Antigamente, era muito mais fácil para o que era hegemônico, o que vinha da rádio para você, o que você era apenas um consumidor passivo, você ficava parado, ligava a televisão e o carnaval chegava. Você ligava o rádio e chegava. Esse é um detalhe de várias questões da contemporaneidade. Vai ser difícil analisar todas, mas primeiro eu quero chegar nesse ponto. O conceito de cultura de massa mudou muito com o advento disso aqui. Porque hoje nós vamos atrás daquilo que a gente quer consumir. A gente vai atrás da série, a gente vai atrás da novela. Eu sei que eu estou perdendo Renascer ao vivo, mas eu posso ir atrás dela logo depois. O samba enredo viveu esse desafio também porque, obviamente, quando a gente chegava em 1989, nós tínhamos TV aberta apenas, tínhamos rádio, tínhamos LP. E, de algum modo, tínhamos um fomentar, aí sim que eu digo que também nós mudamos culturalmente para o lado ruim, também no sentido de, eu acho que as coisas do subúrbio zanzavam mais, eu acho que há um certo advento noventista, Manuel Carlos, que fez com que a Zona Sul fosse jogada na nossa cara e a gente recusasse o subúrbio de metade dos anos 90 para cá. Ou seja, por isso que eu falei que são vários dados nessa coisa que eu falo, isso é outra coisa. Mas eu sei que 89, eu lembro, eu tinha 6 anos de idade no carnaval de 89, e havia a questão de qual LP você vai ganhar, o do Roberto Carlos, o da Xuxa ou das escolas de samba. Era isso que a gente tinha. Naquele ano de 89, o LP das escolas de samba
vendeu 1 milhão e 200 mil cópias, o que para a época é um fenômeno, disco de platina dupla e o escambau. Onde eu quero chegar, abrindo tantas frentes, e talvez eu não consiga fechar todas, mas acho que vocês vão entender. Nós temos uma sociedade hoje que busca o seu conteúdo, ou seja, ele não chega para você. 2, uma crise por causa da violência, porque a Zona Sul pauta demais os discursos, porque há uma lógica Zona Sul na maneira de vender o Rio de Janeiro demais, imposta. As escolas de samba falam assim, isso é perigoso, isso é de pobre, isso é o racismo que vai ser de preto, e dá para deixar de lado porque baixa cultura é cultura popular. Houve isso, havia menos antes. E acho que a questão da violência, da não resolução de questões históricas nossas, isso é um dado, entendeu? E tem mais um componente, e infelizmente, as nossas escolas, infelizmente, não souberam fidelizar um público novo. E aí está a grande questão que 2024 heroicamente aponta, e por isso eu quero dizer, escola de samba, é foda. Por quê? Porque vários artistas fugazes que vêm na onda disso aqui duram um ano. Às vezes o cara explode num ano e some e não existe mais. E um dia você não vê mais esse cara. E a despeito de todo o divórcio da cidade noventistamente, que virou as costas, lá tem Jesus que está de costas, que vira de costas para o subúrbio. Com todo o advento disso aqui, que cancela o conceito de cultura de massa, e que, portanto, o jovem nasce, ele não é fomentado para o carnaval, ele vai atrás de outra coisa, ele, não quero, eu vou para outro lugar, ou seja, eu procuro outra coisa por aqui. A despeito de tudo isso, a escola de samba está viva. O ataque religioso, ainda temos mais um dado que eu estava pulando, o ataque religioso, toda a questão do evangelho. A despeito de tudo isso, no Réveillon desse ano, o maior viral, com profunda imodéstia, vou dizer, é o samba feito a partir de um enredo que eu escrevi, que é o samba do Caju. O samba de uma escola de samba que vem da zona oeste do Rio de Janeiro, que sofre pra cacete com violência, que afoga quando tem chuva, e se chover de novo a galera já olha pro céu temerosa. Mas é essa mocidade independente de Padre Miguel, um bairro deste tamaninho, o intervalo do primeiro pro segundo tempo entre Bangu e Realengo, dali se produziu o maior viral do Réveillon na cidade do Rio de Janeiro. E é por isso que eu acho que escola de samba é um negócio de louco, porque historicamente falaram, não pode, não dá, você vai morrer, não quero, você é tudo aquilo que eu não gosto. E ela está viva. E ela contrariou a lógica da Zona Sul, ela contrariou quem busca conteúdo ativamente e infelizmente não foi ensinado a buscar o conteúdo dela, escola de samba, porque ela própria, escola de samba, não soube se vender, porque a cidade não soube mostrá-la, por uma série de fatores. Então assim, todo esse contexto ensandecido que nos coloca em várias dúvidas e apontamentos, e por isso que eu acho, Guga, que a gente está nesse momento de para onde vamos, quem somos nós, porque a gente está perdido nesse boom de informações. Nós temos uma bússola, e essa bússola é a escola de samba. E é por isso que eu sou completamente apaixonado e me emociono para falar delas, porque contrariando todos os reveses, toda a lógica que poderia impactá-la, a escola de samba está de pé e ela está aqui pautando mensagens de Brasil como Rutucara, como Bambê, como o Caju, com diferentes formas de falar de Brasil e apaixonando, graças a Deus, crianças. Vai, Dudu! Samba da mocidade, tem uma hora que fala, vai, Dudu! Seu neto, vai, Dudu! Beija-flor aqui ficou bolado, eu sei que ficou bolado. O neto aqui já tá no vai, Dudu! Exato, então assim, é um barato, porque a escola de samba, contrariando toda essa lógica, ela tá viva. O que temos a aprender, a meu ver, para que o samba Rutucara bombe no pré-carnaval? O Caju, como bombou no pré-carnaval. Eu acho que as escolas de samba precisam entender as estratégias disso aqui, não entendiam até recentemente. Moacir vive essa cachaça há muito tempo, somos amigos há muitos anos e debatemos muito isso. Acho que esse ano houve uma melhoria nesse aprendizado, é um fato, a gente tem que conversar com isso aqui. As escolas precisam aprender a se divulgar, isso é um fato. Ao mesmo tempo,
a gente precisa quebrar as castas dessa cidade, as castas que fazem com que a escola de samba seja talvez temida pelo evangelho, como você muito bem lembrou, e temidas por questões geográficas, que é algo que recentemente, 25, 30 anos, tem acontecido por questões de violência. A gente precisa dizer que há um Rio de Janeiro, além do que sai na foto, e é essa cidade maravilhosa que está produzindo cultura, e graças a Deus agora viralizando na internet, e graças a Deus eu verei renascer 00:30 quando eu chegar em casa. Fabá, tem um negócio que eu tenho uma camisa, eu tava conversando com o Léo Bruno esse final de semana na Casa Bloco, eu tenho uma camisa que tem uns cajus que eu tenho há anos, e agora toda vez que eu uso a camisa é só camisa da mocidade, né? Você comprou essa camisa por causa da mocidade. Eu já tô quase pintando a camisa de verde pra ser a camisa da mocidade, e eu sou Vila. Eu me perdi com o assunto Samba bombar no dia a dia. É assim, porque eu sou também filho dos anos 80 no Ceará. Então eu sou cearense, né? E tem uma coisa que lá o que aconteceu nos anos 80 é exatamente isso. Uma massificação do samba enredo absurda. Eu me lembro da Russa, presidente da Vila Isabel, fazendo propaganda da rádio FM 93, o Carlos Eduardo, meu amigo que está aqui, não deixa mentir. A Russa, presidente da Vila, fazendo... a rádio de Fortaleza tinha sorteios para que uma pessoa do Ceará com um acompanhante ganhasse a passagem aérea para vir desfilar na Vila Isabel e tentar lutar pelo bicampeonato da Vila. Então era algo assim, era uma questão obviamente feita pela gravadora, obviamente, era muito isso. E assim, eu estudei na universidade um dos casos de da construção do gosto, né? O gosto, assim, porque as pessoas gostam de sertanejo, porque atinge o coração das pessoas, não é só isso, é também isso. Mas também isso é uma estratégia de marketing, isso é um plano maior do que a gente imagina. E isso é científico, não é achismo. Existem sempre estratégias para fisgar aquele pessoal. Se você está num lugar que você escuta um determinado tipo de música, um lugar onde você está descontraído, feliz, etc., aquela música vai de alguma coisa te dominar, e você, quando é exposto àquilo, vai ter boas recordações daquilo e vai querer ouvir e mais, e mais, e mais, e mais. É o que acontece, por exemplo, com as escolas de samba. Eu acho que faltava à Liga Independente das Escolas de Samba um braço de marketing que agora está acontecendo, queiramos ou não, com todos os problemas que isso pode acontecer, porque a escola de samba, como toda manifestação, vamos dizer assim, nascido da camada popular, ele é um movimento de tensões e distensões, e de ajustes por pessoas que o próprio sambista tem uma voz muito ativa. O próprio sambista põe os limites no que deve ser colocado. Então, esse sambista, no momento em que ele bota, que vai para a praça pública, que vai para a gente falar, não, eu não quero assim eu não estou me sentindo bem, ele de uma forma ou de outra está gritando a sua vontade e está determinando o rumo do que vai acontecer. No caso do samba enredo, eu espero e aí é mais um desejo do que uma perspectiva, eu espero que os sambas de 2024 tenham menos repercussão do que eles vão ter em 2025. E eu acho que a gente está num caminho ascendente, mas a gente também tem muita responsabilidade sobre as histórias que vamos contar, sobre a formação de reorganização de imaginários que a gente está colocando no Brasil. O Marcelo, nosso querido amigo de Santos, está aqui. Ele acabou de lembrar a gente de um enredo muito importante também, que é o Almirante Negro, o João Cândido do Paraíso do Tuiuti. É um dos enredos mais belos da história do Carnaval, que já passou pela União da Ilha e está vindo com a nova roupagem, com a Paraíso do Tuiuti pelas mãos do Jaque Vasconcelos, que é um dos que melhor conta histórias do Carnaval hoje. E essa renovação está acontecendo por meio disso. As histórias estão se renovando e por meio de mentes novas, arejadas, que estão sim com o pé na universidade, sim. Porque o enredo está muito acadêmico, mas é porque justamente existe uma nova presença em que você está tentando vou construir um neologismo aqui, deselitizar a universidade. O momento em que as cotas estão indo, estão funcionando, estão dando os resultados, as gerações de cotistas estão ali sendo professores, sendo profissionais, estão tendo acesso à cultura e produzindo cultura e contando a si mesmo suas próprias histórias. Os subalternizados agora vão para o poder. Isso é fruto de uma política.
não é que deram, é fruto de movimento. Ninguém deu de mão beijada, as pessoas foram atrás, a sociedade se organizou e foi atrás. E isso é um momento que a gente tem que louvar. E no momento que dizem que os sambas estão muito, que os enredos estão muito acadêmicos, na verdade estão tirando da escola de samba os seus protagonistas, que são pessoas que agora estão nos bancos da universidade, não só como alunos, mas também como professores. Temos aqui o exemplo do Samba Vivências, que é feito muito, o Samba Vivências é um projeto da UERJ, feito por pessoas pretas, em sua grande maioria, e que, de uma forma ou de outra, conta essa história de uma forma diferente, sem atravessadores. Isso é muito importante para o carnaval, e não é essa opinião rasa de dizer que os enredos estão acadêmicos que vai tirar o brilho e essa interlocução com a academia, com a universidade e com essa formação de novos intelectuais, sim, mas intelectuais que estão na favela, intelectuais que, por estarem no banco da universidade e também saberem o que é as agonias da ponta, vão construir um Brasil muito melhor do que eu vi e vivi nos anos 80. É que eu tô apaixonada por esse samba do João Cândido, que ele mistura duas coisas que eu gosto muito, que é o Aldir Blanc e João Cândido, assim. Não, só para dizer que essa história de falar mal de saber acadêmico era o outro lado, não era? Não era aquele outro lado que a gente falou aqui já hoje? Não era ele que era contra a universidade, a academia, o saber, o conhecimento? Aí as pessoas vêm dizer isso. Eu quero mais enredo acadêmico com a perspectiva, com a pegada, inclusive dessa pegada de democratização do acesso ao ensino superior, pelo amor de Deus. Eu queria denunciar um bullying, que Fabato está dizendo que tinha 6 anos, em 89 eu já estava cobrindo carnaval nessa época, então assim... Pois é, a outra nasceu aqui, isso é bullying. Se eu soubesse, não vinha. Isso é inveja, eu tenho inveja disso. Se eu soubesse, não vinha. Primeiro isso. E aproveitando que eu sou velho, vou contar uma história do Carnaval de 2011 da Beija-Flor, Carnaval campeão do Roberto Carlos, né? Que o Laíla e o Roberto Carlos brigaram o tempo todo naquele desfile. Foi um negócio mega estressante, mega tenso. Não, um milhão de tretas. E aí, teve um momento lá, que esta é a treta principal, né? Que o Roberto Carlos, ele tinha um samba na disputa, que estava assinado pelo Erasmo Carlos e pelo maestro dele, cujo nome me escapou agora, Eduardo Lages. Esse negócio aí. Que chamar de samba é até de respeito com os sambas, né? Ele tinha um plano de que o samba fosse o samba escolhido pela Beija-Flor e que ele anunciasse depois, numa jogada de marketing, anunciasse depois que ele era o autor do samba, ia bombar o samba e virar um sucesso de audiência, não sei o que. E o Laíla, um fundamentalista desses protocolos, concedeu levar o samba até a semifinal, mas eliminou o samba na semifinal, evidentemente. Uma pessoa do staff do Roberto Carlos procurou o Laíla no dia seguinte, pedindo para o Laíla voltar com o samba para a disputa e oferecendo dinheiro ao Laíla para isso. Uma participação, enfim, uma coisa qualquer assim. E o Laíla botou essa pessoa para fora do barracão a tapa, mandou chamar a segurança, tirar o cara do barracão e tal. Foi nesse momento o barraco vazou, eu soube e descobri a história toda para trás. E aí quando o Laíla fui falar com ele sobre isso, então ele diz assim: o Roberto Carlos tem raiva de mim porque eu ganhava dele no Natal. Aí eu fiquei pensando do que ele estava falando. Eu fiquei pensando, do que você está falando? E ele estava falando do LP, que ele dizia que o LP das escolas de samba que ele produzia, ganhava do LP do Roberto Carlos. Eu acho que nem é verdade, eu não fui apurar não, mas eu fico com a versão. Eu já estou numa fase que eu prefiro a versão que me agrada do que a verdade. Então assim, eu fico, para mim é verdade, é isso aí, que minha vida fica melhor acreditando nisso. Mas ele disse isso, que o Roberto Carlos tinha raiva dele por causa disso. E no desfile, onde o Roberto Carlos tinha proibido macumba, no desfile, não podia ter nada de candomblé, de umbanda, de nada disso, o Laíla botou uma Iemanjá num carro lá, no carro do navio do Roberto Carlos, e aí ele cobriu a Iemanjá até dobrar no setor 1, para o Roberto Carlos, que estava no ônibus dele, que estava estacionado na concentração, para o Roberto Carlos não ver a Iemanjá passando. E aí a Iemanjá foi embora e tudo certo. E o Roberto Carlos desfilou lá no carro dele e pronto, e a Beija-Flor ganhou e é isso aí. Olha, Adriano, você falou que eu nasci em 89 e tal.
Mas a minha maior lembrança de carnaval, o meu avô, que foi acho que uma das pessoas que me passou essa coisa de carnaval, o salgueirense roxo, daquele que o salgueirense sempre foi roubado. Sabe? O salgueiro nunca errou a curva, ele sempre foi roubado. Meu avô fazia aniversário 25 de dezembro. Então, assim, a minha lembrança de 25 de dezembro não era Natal. Era o LP do carnaval do ano seguinte, tocando no aniversário do meu avô e o samba do Salgueiro em looping ali. E tem uma crise na minha casa, porque Flávia Oliveira, minha mulher, colecionadora dos LPs que herdou da mãe, tem tudo quanto é LP de escola de samba lá em casa, e ela coleciona os CDs. A pessoa doente, eu tô até com o carro dela ali, posso mostrar. Ela esperou o carro chegar, levou um mês para chegar da montadora, porque ela queria que tivesse CD no carro. 2020, ela queria CD no carro, o vendedor achou que era um trote da concessionária. Falou, porra, senhora, tá de sacanagem, você nem se fabrica mais isso. E aí conseguiram botar o CD no carro dela, e ela está inconformada que esse ano não vai ter CD das escolas de samba. Eu tô quase fazendo um pirata lá, imprimindo uma parada lá, um selo, para dar o CD de presente para ela. Reclamei até com o vice-presidente, o Elinho, que é o cara da gravadora, né, o vice-presidente da Aliesa. Falei pra ele, cara, minha mulher tá lá, uma fera com vocês, vou botar o nome de vocês na boca do sapo, porque não vai ter CD esse ano. Aí ele, mas CD? É, CD. Só uma perguntinha. A Flávia também tem saudade do fax, não? Acho que do fax, ninguém, né? Mas vai que... Eles às vezes dizem que não vai ter e depois do carnaval lança, né? Eu tô lá fazendo pressão, né? Por causa do meu próprio sossego. E, gente, eu acho que aqui nós estamos com 4 representantes, sem querer, dos maiores ensaios de rua que estão tendo, né? Vila Isabel, eu confesso que eu não consegui nenhum ainda, com muita vergonha, porque eu faço... Não, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas eu ensaio, é o dia do ensaio de Sargento Pimenta, que é o bloco que eu toco, então me dá um dó no coração, assim. Mas Gabi, que já foi a todos, assim, né? Beija-Flor, Viradouro, Mocidade. Tem uma denúncia pra fazer sobre a Gabi, né? Ela não gosta de carnaval, ela não gosta de escola de samba, ela gosta de ser baiana. Não tem nada a ver com esse negócio aí. Isso aqui pra ela, ela não tá aguentando mais. Se fosse um debate sobre ela de baiana, aí sim. Você já perguntou pra Gabi qual a escola de samba dela? Não, nunca, nem... É qual a ala de baiana dela, né? Não é? É a ala de baiana que ela tá no ano. Ela não tem escola de samba. Mas aí eu queria... Mas eu queria perguntar pra você, eu sei que vocês já foram a vários ensaios. Eu tô um pé frio danado, eu marco o dia no ensaio, tirei férias, falei, vou a todos os ensaios, choveu a minha semana de férias inteira. Acho que é isso. Mas como é que vocês estão vendo esses ensaios de rua? Que eu acho que esse ensaio de rua é aquela coisa com a comunidade. Não sei se é por eu ser Vila Isabel, que é o melhor ensaio de rua, né? Se tem aquela coisa da comunidade, aquela resposta, assim. Como é que tá esse tour de vocês? Começo? Eu vou citar até a Flávia Oliveira de novo, porque ela é mais inteligente do que eu, como vocês já devem ter percebido. E ela fala uma coisa muito certa. Gente na rua que faz a cidade viver. Sem gente na rua, a cidade morre. E as escolas de samba têm uma contribuição muito preciosa para isso. Eu só lamento que seja tão curto, né? Devia começar muito antes. Devia se inventar um jeito. Eu arrumo um problema para as pessoas, né? Inventa aí como é que resolve isso. De ter esse tipo de evento, ensaio de... Não precisa ser um ensaio de rua para o samba, para o desfile. Mas você tem apresentações na rua, de graça. Esse ano eu não fui à Mocidade Independente, lá na Guilherme. Não fui. Não fui na minha querida Amaral Peixoto, na minha amada Niterói. Viva Niterói sempre, minha cidade. Não consegui ir, um inferno, eu não consegui Amaral Peixoto. No dia que eu ia, cancelaram, inclusive. E fui não fui no ensaio da Tijuca também. Mas fui a quase todos os outros. E aí, assim, é muito maravilhoso. Eu, inclusive, quero dizer que eu prefiro ensaio de rua. Falei isso até pro Moacir na quinta-feira lá na Mangueira. Não, eu prefiro não. Não tem nem comparação um ensaio de rua com o desfile. Mas não tem nem comparação. Não, assim, não pode botar na mesma frase. É muito mais legal o ensaio de rua. Porque é a coisa do povo. É o momento... O carioca, esse ser, né, que é um ser diverso, é um ser que tem várias formas, várias convicções, vários hábitos e tudo mais, né? E que a gente folcloriza pelo cara que vai à praia, o cara da Zona Sul. Mas eu costumo dizer que o fiel da Universal também é um carioca.
Ele também é um carioca típico, né? Assim, não adianta a gente negar essa realidade. Se a gente aceitar isso, fica mais fácil de entender a cidade. Mas uma face sensacional do carioca aparece no ensaio de rua. Parece uma cidade que não tem problema, parece um paraíso, assim, vê ali o ensaio de rua lá. Até falei no ensaio da Mangueira, o ensaio da Mangueira acontece numa rua que é uma obra inacabada, né? É uma obra que não continuou da Copa do Mundo, da Olimpíada. Eu falei, não, acabou sim, deixa assim, não muda não. Deixa aqui, não vai mudar não, deixa assim mesmo. Tá bom, acabou assim e é pra Mangueira ensaiar. E o ensaio da Vila Isabel, um espetáculo, recomendo ir à casa 1, 2, 3, não estou ganhando nada por isso, pago até a conta, inclusive, com o maior prazer, mas recomendo ir à casa 1, 2, 3 antes do ensaio da Vila Isabel, que é na rua que começa o ensaio, né? E recomendo ir lá na Mirandela, porque tem Pajuçara no Mar da Mirandela, não se esqueçam. Olha, eu acho que eu ainda não fui no ensaio da Vila esse ano, mas eu sou uma privilegiada que da minha casa eu escuto o ensaio da Vila e o ensaio da Mangueira, começando. E eu confesso que são as duas escolas que dividem meu coração. Agora, ensaiando no Sargento, tem um pouquinho da Estácio ali, mas a Estácio tá no outro grupo, então tá tudo bem, chegou agora. Mas eu fico, gente, esse ano eu não gostei muito do Samba da Vila, mas a Mangueira tá ali também no meio do caminho, então vamos. Mas esse ano meu coração tá muito dividido mesmo. Olha, falar da Vila Isabel, falar da sua escola primeiro, porque assim, aí eu vou, não é bullying com Aidano, mas eu era criança no Guibalá, assim, eu tinha 10 anos no Guibalá, né, já não estou mais em 89, eu posso tocar na hora que o Guibalá desfilou. Você não era nem nascido, o senhorito que é a Vila Isabel, eu sei que não era nem nascido. E assim, eu posso tocar naquele momento, porque os meus pais, e por isso que eu falo, por que eu falei de infância de novo, e não é para fazer bullying com Aidano, é para dizer que eu acho que a gente tem que fidelizar a garotada, porque todas as nossas memórias mais apaixonantes têm a ver com carnaval na infância, tem a ver com confete. Eu me lembro a Raquel Valença falando para mim, Raquel Valença, grande pesquisadora, foi vice-presidente do Império e tal, ela falando assim, eu lembro do momento em que eu guardava confetes no bolso para que o carnaval não acabasse. E eu era neném. Eu acho isso tão bonito. E Guibalá, que é o enredo da Vila Isabel, daqui a 2 semanas, foi de 93. E eu lembro que ela foi a segunda escola de domingo. E eu lembro porque os meus pais iam desfilar na Mocidade 3 escolas depois, 3, 4 escolas depois. E a concentração dos meus pais e dos amigos deles eram na minha casa. E eles estavam se vestindo e tal. E eu me lembro, minha irmã, a jornalista Lívia Torres e a minha prima, estávamos vendo Guibalá. E a Vila Isabel quase tinha sido rebaixada no ano anterior. Eu já tinha essa lembrança. Falei assim, Vila Isabel é uma merda, na minha ideia de criança. Ela não vai, ela vai mal, ela foi rebaixada, bababá. Ela ganhou lá em Kizomba, mas ela é ruim, não sei o quê. E de repente, Guibalá... Não grava desse jeito não. Assim, pra pensar assim, aí a criança que acha a Vila Isabel uma merda, foi rebaixada quase ano passado, era pra Leão de Nova Iguaçu não ter caído, bababá. Aí vem Guibalá. É um negócio, é uma das maiores experiências de criança que eu tenho. Eu lembro, porque o samba de Guibalá, ele não está sendo... Eu acho o Tinga talvez o maior cantor que nós temos. Mas o Gera, ele cantava como se fosse um samba de terreiro. Era assim, ó. Guibalá é resgatar, salvar, e a criança é a esperança de hoje. Eu lembro da maneira como ele tocava. E eu lembro da Martinalha, a família do Martinho. E estava chovendo. E eu achava, aquilo era para uma criança, aquilo é muito forte. Nossa, tá chovendo, é a família do Martinho. E será que o desfile vai terminar bem? E acontece literalmente uma hecatombe na avenida, de tamanha beleza. E no final tem um destaque que está caindo do carro, o carro bate na árvore. E um destaque termina com o queijo dele tá assim. Então assim, por onde eu quero chegar? Quando eu fui no ensaio de rua da Vila Isabel, eu fui atrás da minha primeira impressão. A vida inteira que eu vou ao sambódromo, que eu vou ao samba, que eu vou à Mocidade, que é a minha escola, que eu conheci 3 aninhos antes de Guibalá, e por isso que eu sou Mocidade, porque eu vi aquela estrela em 90 e me apaixonei. Mas fui me apaixonando, porque criança é aquela coisa, as lembranças e tal. Toda vez que eu vou numa escola de samba, eu vou atrás da primeira impressão. E quando eu fui no ensaio de rua da Vila Isabel, eu fui atrás de mim, com 10 anos de idade. Eu acho que isso é a coisa mais... É a lição mais importante que a gente tem. A gente precisa trazer a criançada de volta. A gente precisa... Por isso que eu acho que essa história do caju é legal, que eu gostei, não porque é da Mocidade, mas porque a criançada gosta.
Cara, o Guibalá pra mim é um pedaço da minminha vida. Então assim, por que o ensaio de rua é legal? Por essas conexões que faz. A criançada espalhada na 28 de setembro, correndo, vendo. Pô, é mesmo, é uma loucura, de repente tá vindo. Eis que vem a Vila Isabel, e a Caju Folia lá na Guilherme da Silveira, lá na Mocidade, o Rutucara aqui pertinho também. É muito importante o ensaio de rua, porque é a conexão da escola de samba com a alma dela. Eu quero mais que tenha, eu concordo contigo assim, quando acabar o carnaval, que volte os ensaios de rua, de novo, pode esperar um mês. Mas aí volta porque essa cultura de invasão da cidade é fundamental. Eu adoro pegar e descer na estação Maracanã, e em vez de ir pro Maracanã, como eu vou pra caramba pra ver o Flamengo, eu agora tô olhando o Botafogo, eu fico preocupado de falar de escola de samba perto do Botafogo, que dá um azar danado. Tô vendo ali o Botafogo, eu fico preocupadíssimo. Mas então, quando eu vou ver o Flamengo no Maracanã, dessa vez eu não vou ver o Flamengo, eu vou lá e desço e vou ensaiar. Aliás, para finalizar, muito bom, ano passado, Guanaíra, presidenta da Mangueira, maravilhosa. A Mocidade ano passado não estava bem e tal, e o samba da Mangueira era estourado, o melhor samba e tal, e eu fui no primeiro ensaio, fomos juntos inclusive, eu, você e Fernanda, nossa amiga, e aí fomos juntos e tal, beleza, aí terminou, fui cumprimentar a presidenta Guanaíra, e maravilhosa, chega assim, Guanaíra, que sambão do caralho, ela, muito melhor que da Mocidade, né? Falei, tá certo agora. Tá certo. Eu amo, e isso é barato, porque eu amo essas implicâncias gostosas que reverberam o burburinho de rua. O Rio de Janeiro é a rua, o Rio de Janeiro são os ecos da rua, e isso é que me apaixona tanto. E Guibalá me conecta com a minha alma. Cara, falar sobre ensaio de rua, por exemplo, na Viradouro, o primeiro ensaio de rua dessa temporada 2024 foi dia 5 de novembro. Vocês têm noção que é dia 5 de novembro você já está na rua com toda uma comunidade ali de uma cidade, duas cidades na verdade, porque a Viradouro congrega tanto Niterói quanto São Gonçalo, nosso querido Aidan é lá da Terra Boa, e é uma forma de você se abraçar com aquele local e formar nova plateia. Quando o Fabato fala sobre criança, a questão das crianças, tá aqui a minha amiga Grazi Bragança, maravilhosa. Eu lembro que uma vez a gente foi no Salgueiro, numa feijoada, não lembro qual foi a ocasião, que os filhos dela hoje, que um deles está aqui, está enorme, o Digão, né, o Rodrigo está aqui, ele era pequenininho, aí ela levou o Rodrigo, e o Rodrigo ficou dançando no meio da quadra do Salgueiro e tal, parará. Eu acho que talvez na cabeça dele ele nunca vai esquecer dessa experiência, né? Foi algo assim muito legal. Ele era muito pequenininho, mas de uma forma ou de outra, o Digão estava lá, de um lado para o outro, correndo lá na quadra, como eu um dia não pude fazer isso porque eu não era da cidade do Rio de Janeiro, e lamento muito por uma cidade como Fortaleza não ter um espaço de cultura e de sociabilidade coletiva como tem a escola de samba. Eu posso falar de cátedra porque eu fui uma criança que tive isso sonegado, numa cidade que você tinha uma periferia completamente destruída esquecida pelo poder público e esquecida por si mesmo, porque eram pessoas que vinham de diferentes regiões e que ali só buscavam sobreviver de alguma forma, só que essa sobrevivência não tinha um senso de coletividade, como acabou se criando aqui por uma série de questões que envolvem religiosidade, envolvem essas questões todas. E hoje eu fui com o Carlos Eduardo, né, no CRAB, né, que está tendo exposição da Mangueira lá, e vi e fui chorando de onde eu estava até lá, eu fui andando, ouvindo um podcast do Samba Pod, né, que é outro podcast amigo também do Batuques e Confetes, com o Elmo José dos Santos. E assim, ouçam esse podcast, porque é uma aula de samba, de sociabilidade, de senso de pertencimento de uma comunidade. Ele falando das benzedeiras, falando de toda essa forma como ele se inseriu dentro do samba, foi criado, foi moldado o caráter de um ser humano fantástico, de um grande artista que é o Elmo José dos Santos, da Mangueira, e hoje diretor de carnaval da Liga Independente das Escolas de Samba. E também a forma como ele cria. Eu fiquei muito emocionado porque eu vi aquele movimento. Ele contando que propôs uma batucada da Mangueira no setor 1 num certo determinado dia. A batucada deu tão certo que ele chamou o Nésio da Tradição,
E eles fizeram a batucada e o setor 1 começou a encher, de repente o setor 1 estava lotado, no outro dia chegou a Beija-Flor, e isso cresceu, e a gente tem hoje um dos eventos mais impressionantes, eventos carnavalescos mais impressionantes, que são os ensaios técnicos. Então, é uma forma que a gente vê como a escola de samba, ela escapa, ela é como uma água que vai escapando das suas represas, né? Tudo que represa ela, o sambista verdadeiro, aquele que tem a missão da beleza, de levar a beleza, como diz o samba do Guibalá, levar beleza ao público, levar as potencialidades das comunidades para o grande público, fazer transbordar o samba na cidade. Essa água, ela vai, de uma forma ou de outra, achando seus caminhos. O ensaio técnico, hoje, é uma forma de afirmação muito poderosa, assim como os ensaios de rua. Mas os ensaios técnicos têm uma magia do descompromisso e também do esperar pela festa, né? Da expectativa de que vai se criar ali, e também a expectativa do próprio desempenho também, que faz parte. A competição faz parte. E à medida que a gente está falando de competição, o Fabato depois até pode falar melhor do que isso, essa questão desses diversos territórios que vão guerrear simbolicamente na avenida. É uma guerra, em vez de estar todo mundo se matando, eles estão, na verdade, guerreando simbolicamente num determinado dia, num determinado lugar, para se afirmar como os melhores. Isso é um milagre do povo carioca, isso é um milagre do povo do estado do Rio de Janeiro. E falo isso de cátedra porque eu sou cearense, e assim, o que a gente vê nesse transbordamento é alegria, festa, ocupação e economia e dinheiro também. A gente vive numa sociedade capitalista e a gente também vê geração de renda e de possibilidades. A gente vê, por exemplo, uma pessoa como a Viviane Araújo, que é uma mulher do samba, nascida no samba, e se torna uma celebridade por causa da escola de samba. Uma das mulheres que, se ela passar aqui no Andaraí, enfim, ela não consegue andar, porque vai todo mundo correr atrás dela, e foi o samba que a fez. Se isso não é milagre, eu não sei mais o que é. Você tocou num ponto importante da Viviane, e ainda tem sucessão, que é o seguinte: a Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira, ela hoje é uma figura, até uma figura política super importante do carnaval, né? E agora, muito recentemente, a gente tem uma influencer nas redes sociais, que é uma coisa impressionante, que é uma menina que a história me fascina, que é a rainha de bateria do Tuiuti, a Maiara Lima. É uma história fascinante. A garota era uma princesa que aí fez um vídeo lá sambando com a bateria, aí ninguém gostava da rainha, parecia a Inglaterra, né? A Lady Diana e a mulher a hoje rainha, né? A Camila. Então, assim, e aí ela vira um sucesso, e hoje ela tá batendo 1 milhão de seguidores no Instagram, e ela virou uma empreendedora, agora ela perdeu a timidez. É uma história assim, é um conto de fadas acontecendo diante da gente, de verdade. Um conto de fadas, não um conto de fadas, um conto de fadas. E aí, assim, esses personagens que o carnaval produz são o encantamento maior da festa. A Viviane é um personagem literário. Dá pra fazer uma novela sobre a Viviane, uma novela inteira. O Fabato não ia nem vir no debate, que ele ia ter que ver na hora que ia passar, porque ele não ia conseguir vir no debate, que ele não ia conseguir perder um capítulo da novela da vida da Viviane. E por fim, ensaio técnico também é muito melhor que desfile. Gente, eu falei que juntar 4 jornalistas era um problema sério, né? Porque a gente fala demais, a gente não consegue parar de falar. Mas eu vou condensar aqui para terminar 2 perguntas, que é dos ensaios técnicos, né? Eles ainda não terminaram, falta Minha Vila, falta Viradouro, falta Beija-Flor. A Mocidade foi 2, Fabato, a gente está em desvantagem com você. Mas eu queria perguntar para vocês, o que vocês acharam do que vocês viram até agora, junto que, né, no último ali de Salgueiro a gente pôde ter uma mostra de arrepiar daquela iluminação, né? Que eu confesso que eu torci a cara para a iluminação, mas quando eu vi aqueles pirilampos acenderem, eu falei, pode ser que não seja tão ruim assim, né? Como é que foi? Eu comecei sempre pro Aidon, eu acho que é injustiça. Eu vou começar pelo João agora. Eu acho que é o seguinte, nós do samba, que a gente vai chamar de bolhas do samba, bolha da escola de samba, a gente tem uma nossa porção muito conservadora, porque a gente é preso a um passado do qual a gente não consegue se libertar, porque a gente está sempre recorrendo a ele para
tentar reviver aquele momento e aprisioná-lo numa caixinha nossa. Tanto é que a idade do ouro, vocês podem ver, eu nasci nos anos 70, para mim a idade do ouro do carnaval é anos 80 e ninguém tira isso da minha cabeça. O Fabato é filho dos anos 80, ou a idade do ouro do carnaval para ele é os anos 90. Aidano, para ele, o carnaval verdadeiro é dos anos 40. De onde se conclui? Não, brincando. Não, assim, a gente tem sempre esse saudosismo e a gente tem muito medo do novo. Só que a escola de samba ela é na porta. Ela vai, essa água que vai penetrando e você pode botar uma compota, sei lá, um dique, qualquer coisa, essa água vai escorrer. E é o que vai acontecer com a luz. É um sonho acalentado do papo do Joãozinho 30 com Peter Gasper. Tem muita discussão, tem muito bafafá, tem muita coisa. E eu acho que assim, nós tivemos um aperitivo em 2023 e 2023 e foi algo que foi de 2 semanas só. Em 2 semanas, a comissão da Unida da Tijuca fez aquilo que ele fez, que já foi um susto. Para 2024, eu acho que nós teremos ainda muitas experimentações, mas eu acredito, vendo o que está acontecendo, dando spoilers aqui, spoilers, a gente vai ter uma nova maneira de narrar o desfile de escola de samba. Assim como a bateria já narra o enredo, assim como o enredo é narrado por alas e carros alegóricos que se sucedem, o momento do apagar a luz, ou de direcionar um facho de luz, ou de criar um tapete de luz na avenida, vai ser também um momento de narrar, de contar história, de contar aquilo que, de uma maneira sensorial, visual, aquilo que, por meio de uma música, está entrando na sua cabeça e de uma forma ou de outra, aquele trânsito está acontecendo. Eu sou conservador em muita coisa nas escolas de samba e também gosto de mudanças. Eu estou muito curioso para saber, o da Viradouro eu sei como vai acontecer, mas eu quero ver aquilo acontecendo e a reação do público. Talvez, por exemplo, se o Tuiuti usar algo semelhante, ou enfim, ou outra escola que venha antes, usar aquele blackout, usar aquele combo blue antes, já vou eu falando, dando spoiler, foi mal. Desculpa, Tarcísio. Usar aquela determinada tecnologia, talvez aquilo, de uma forma ou de outra, perca o impacto, mas só esse frisson da gente estar discutindo uma novidade, para mim já vale a pena. E eu acho que a questão da luz, nós vamos ter um divisor de águas. O carnaval dos 40 anos da Marquês de Sapucaí, o carnaval de 2024, ele vai ter como ponto de virada a questão da luz, para o bem e para o mal. Vai ter escola que vai usar muito bem, vai ter escola que vai usar muito mal, vai ter escola que vai dar certo, tem escola que não vai dar tão certo, e isso é que é o legal da parada, é a gente ter essa possibilidade de discutir um porvir, de discutir uma novidade. Porque, como você falou, por exemplo, o Carnaval de Salvador, uma vez eu tive uma aula com um cara, ele fala assim, o Carnaval de Salvador, para mim, ele já tem... O cara baiano, né? Ele falou... E aqui eu não entro nenhum juízo de valor, porque eu também adoro o Carnaval de Salvador. Ele fala assim, para mim o Carnaval de Salvador já acabou. Eu falei, por quê? Porque é um carnaval que não se critica, não se fala. Ele simplesmente acontece, a repercussão é efêmera naquele momento, e no ano que vem já tem outra música, o Zona de Perigo do Léo Santana já não existe mais, e o Lepo Lepo não existe mais, e por aí vai. A memória disso é para ser... acaba, e a gente tenta apreender sempre essa memória, e essa apreensão de memória, elas tanto nos aprisionam como de uma forma ou de outra, elas nos catapultam para o futuro. Concordo com você. Tenho temores, né? Vamos lá. Eu acho que foi muito mal usado em 2023, muito mal usado. Então, assim, mas eu concordo que a gente precisa passar por essa experiência de uma reinterpretação cênica daquele palco que é errante e que, de algum modo, não sabe utilizar luz desde sempre. Havia aquela luz de autódromo, uma luz branca,
pá, chapada, que atrapalhou durante muito tempo as luzes de alegorias e tudo mais. Onde que eu acho que também me incomoda, é quando quem pensa não pensa na lógica do que é aquele show, né? Temo muito que a luz seja apenas para televisão. Esse é o meu grande medo. Aquele espetáculo é um cortejo de 800 metros. Se você meter um breu na avenida inteira, o jurado não vai ver determinada fantasia. E aquilo está em julgamento por 800 metros. Ah, você tem um efeito cênico em frente ao setor 6, onde tem uma câmera de TV. Beleza, mas tem um pedaço de escola de samba no setor 3. Tem um espetáculo de escola de samba no início, no fim, no meio. Eu quero muito ver como é que isso vai ser negociado, porque não se pode ferir, primeiro, a lógica de uma procissão que precisa ser vista, que vai ter que ser julgada, que o público, de certo modo, tem que contemplar. Não é um Big Brother, não é um show de TV. Antes de tudo, é um espetáculo para quem está lá, e a TV que se adapte a ele. Óbvio que ele também tem que estar adaptado à TV. Eu não estou aqui, não vou propor. A gente acabou de conversar sobre isso aqui e as necessidades da relação. Mas eu temo muito de pequenos grandes shows para a câmera no ponto X e a gente esqueça que tem o Y, Z, o A, o B, o beta, o gama, ou seja, a avenida tem 800 metros. Eu quero ver como que eles vão negociar toda essa brincadeira de blackout, como que o júri vai ver. Posso falar porque, a meu ver, isso é aberto, ninguém pediu segredo. O júri manifestou preocupação quanto a isso. Eu estava no julgamento de enredo, um jurado levantou a mão, eu não consegui ver algumas fantasias da escola X quando apagou a luz. E aí como é que ele julga uma fantasia? E acabamento? Então assim, de repente a gente vai ter uma revolução na maneira de julgar carnaval, talvez a gente precise dar uma chacoalhada nos quesitos. Eu concordo com a experimentação. Porra, eu sou torcedor da Mocidade Independente. A escola fez a paradinha, luz neon e o escambau. Para mim tem que trazer revolução para a avenida. Mas até agora, na avenida, eu vivi a experiência de 2 anos apagando luz e houve no início dos anos 2000. Eu acho chato quando apaga a luz. Dá uma brochada. Eu confesso que naquele contexto ali me dá uma brochada violenta. Tomara que esse ano me desbroche, que seja, paldurecente, que aconteça, que vire, uau, porra, é a luz, era isso que eu estava aqui para viver, cacete. Por hora, em 23 eu achei um saco. Há 20 anos, no início dos anos 2000, quando tentaram fazer isso, eu achei um saco. Eu espero que façam direito, porque não é uma iluminação como palco italiano clássico, não é. A gente quando vai numa peça de teatro, a gente senta aqui e o espetáculo está aqui. E nós temos um foco específico. Este palco é assim, ó. O público vê assim. Tá certo que da frisa você vê assim, mas no geral você vê assim. E essa história anda. E a história que está acontecendo aqui, também está acontecendo aqui. Eu acho que isso precisa ser muito bem negociado. Tomara que com mais tempo, esse ano houve mais tempo, que isso seja muito bem feito e de repente a gente vai agregar um super valor ao carnaval. Eu temo, a minha escola terá momento de iluminação, não serei purita, terá o momento dela, até porque ela também está tentando se experimentar. Tem lá essa interrogação. Tomara que dê certo, tomara que tenhamos mais um ativo para trazer público. Réplica. Não, muito bem lembrado essa questão. E outra coisa, a questão dos intervalos. O intervalo, nos ensaios técnicos, eles estão apagando a luz e é um inferno para quem está na arquibancada, é perigoso, acho que é uma coisa que tem que ser revista. A gente que está lá na arquibancada, por exemplo, teve num dia de uma chuva grande, que foi o dia que o Salgueiro ensaiou, foi complicadíssimo você se locomover na arquibancada, porque é o momento que tem justamente você sai do seu lugar para ir comprar uma bebida, ir ao banheiro, enfim. O momento do intervalo é para isso. E a arquibancada está escura. Isso é horrível. Horrível. Agora, por exemplo, no ensaio técnico do Salgueiro, deu o que falar, e aqui eu vou falar não como enredista da Viradouro ou como salgueirense que sou, mas o momento que apagou a luz do Salgueiro, e aí vem aquela questão do emocional, né? Eu me lembrei muito, o Rafi que está aqui em 97 o Caprichoso fez o Amazônia Ayacamaé, que foi um momento que o primeiro apagão, ou dos primeiros apagões que houve no Boi Bumbá, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros em que eles fizeram o Rio Amazonas todo de luz.
Cara, isso é uma coisa linda, e isso eu acho que a procissão, o cortejo não quebra. Eu acho que o que quebra é o excesso de tempo, o timing da história. Acho que houve um erro de timing ali no Salgueiro, pode ser que isso seja corrigido. Eu estou falando aqui como, não como salgueirense ou como enredista da Viradouro, mas eu acho que é uma coisa que a própria escola está revendo. E eu acho que nesse momento assim, existe a possibilidade de acerto. Acho que as escolas estão fazendo para acertar. Se vão acertar, a gente não sabe, mas que é um elemento de narratividade a mais, é algo que vai discursar, assim como uma paradinha de discurso, uma bossa da bateria de discurso, assim como essa coisa toda, isso acontece. Agora, a gente vai ver a medida entre veneno e remédio. O que é que vai ser veneno e o que é que vai ser remédio. Eu acredito muito em soluções. A gente, por exemplo, na Viradouro está fazendo para acertar. Se vai acertar uma outra história, só a Avenida nos dirá, porque não tem ensaio geral, né? Remédio e veneno que são a mesma coisa, a depender da dosagem, né? O Globo, lá vou eu com velhice. O Globo é um negócio que tinha antigamente, chamava jornal de papel. Chegava em casa, na casa da pessoa todo dia de manhã, dava um trabalho pra caramba, dava um trabalho danado pra fazer na véspera. Fiz durante muito tempo da minha vida. Era legal, mas acabou, né? O Globo tinha uma sessão chamada Há 50 Anos, que era reproduzir resumos das notícias do jornal, publicados naquele mesmo dia, 50 anos atrás. No carnaval, às vezes caía num carnaval de 50 anos atrás. E eu lembro de uma notícia, isso era 2005, e aí dava uma notícia do carnaval de 55, um resumo. Ganhou a escola tal, não me lembro qual era, mas a principal reclamação do público foi que os sambas não eram tão bons como eram antigamente. No carnaval de 55, a principal notícia era a reclamação do público sobre isso. Samba, há tentativa e erro. Eu duvido que todas as iluminações desse ano sejam boas. Eu duvido que a maioria seja boa. Eu tenho certeza que a maioria vai ser ruim. Eu tenho certeza que vai ter gente rasgando a calça, machucando a perna, em ponta de grade no sambódromo, porque a avenida está no escuro. Vai ter isso, pode esperar. Vai ter gente na rede social falando isso, mostrando machucado, sangrando e tal. Porque vai ter tudo isso. É certo que vai ter. Mas é como a escola de samba existe. É na tentativa e erro. É buscando outras soluções. Se a gente pensar em outras manifestações artísticas, sei lá, a Broadway. Hoje em dia tem 1000 efeitos especiais nas peças da Broadway, né? Eu sei de ouvir falar, eu não vou muito. Mas, enfim, tem muito efeito especial, né? É o Homem-Aranha que voa igual o Homem-Aranha do cinema e etc. Já não foi assim. Já foi de um outro jeito. E aí a Broadway andou, né? Se mudou, não vou dizer evoluiu, quer dizer que evoluir é arrogante, né? Ela mudou. Em nome de buscar novos públicos, de fazer novas tentativas artísticas, novos experimentos. É desse jeito que eu estou vendo a história da iluminação. E estou vendo também de um jeito econômico, porque as escolas de samba terão que se virar para ter profissionais de iluminação, como tem as TVs, como tem as grandes produções teatrais. Então, assim, vai ter que ter um ser humano pensando em iluminação e até operando iluminação e discutindo com o carnavalesco, com o diretor de carnaval, como é que vai fazer a iluminação. É um novo elemento para a festa. Talvez esse elemento traga mais gente para a festa, que é uma coisa que a festa necessita, né? Então, assim, o que eu lamento, na verdade, não é nada disso. Se ficar gente no escuro, se machucar a perna, eu não lamento nada disso. Eu lamento que a discussão da iluminação seja um novo capítulo dessa festa que não discute outras agendas muito importantes, como a qualidade do serviço que se presta nessa festa. Se você salta do metrô na Central para se concentrar no Balança, ou para chegar ao lado ímpar da Sapucaí, você atravessa um assaltódromo, porque antes do sambódromo tem o assaltódromo. E é assim... Meu Deus do céu, desde que Estácio de Sá fundou o Rio de Janeiro. E ninguém conserta. Sabe? É isso. As 1000 goteiras e enchentes o desafio logístico da Sapucaí. Ninguém dá conta eu ouvi essa expressão outro dia. A passarela do samba é um desafio logístico. E ninguém dá conta de diminuir, de amenizar esse desafio logístico. Aí tem lá uma mesa de iluminação. O Gabriel Davi fez questão de me mostrar lá. Ficou lá um cara apertando o botão na minha frente para meu absoluto desinteresse. E eu lá vendo, assim, e ele todo empolgado com aquele videogame ali, eu quase bocejando, enfim,
Mas é uma questão geracional, né? Eu não ligo para essas coisas e ele está na idade de quem liga, eu super entendo. E assim, quem é que dá conta do banheiro limpo, irmão? Cadê o banheiro limpo? Pô, que cara chato, né? Como é que é? Cidadão de bem, pagador de imposto, reclamando de banheiro limpo. Mas tem que ter banheiro limpo, gente. Meu Deus do céu. Entendeu? E os banheiros da Sapucaí são uma indecência. Entendeu? Assim, disso ninguém dá conta. Vai ter eliminação esse ano. Se der certo em todas as escolas, o banheiro estará sujo do mesmo jeito. Porque ninguém pensa nisso. Sabe? E aí o cara que desfila, ele sai e ele é jogado no meio do nada, na saída da Sapucaí. Se vira aí, irmão, pega um táxi que vai custar R$300, ou então tenta achar um transporte público aí, sem ninguém indicando como é que faz, sem nenhuma placa direito. Disso ninguém dá conta. Porque todo mundo fica assim, não, isso aí é com a Guarda Municipal, mas isso aí é com a PM. Mas isso aí o prefeito diz que é com o Marcos Tamoio, que já morreu. Isso aí diz que Castor de Andrade já tinha que resolver e também não resolveu. E aí fica por isso mesmo, entendeu? Mas isso é um papo muito mala, porque ninguém está interessado nisso, entendeu? Está interessado na viagem. Da narrativa que é aí dentro da pista, é mais uma tentativa e erro que vai acabar se ajustando e que a gente daqui a pouco, se um dia não tiver eliminação, a gente vai ter um debate aqui do Próspero Podcast, né, com elas já bilionárias e tudo mais, a gente vai ter um debate aqui dizendo, cadê a eliminação que a gente gosta tanto? É isso. Gente, eu queria primeiro agradecer a vocês, falar da minha felicidade de receber vocês três aqui na nossa estreia no Santo Remédio, agradecer o Wagner, que está recebendo a gente aqui, falar que... Vai ser nossa casinha esse ano, uma vez por mês a gente estará aqui fazendo uma gravação. Gravação ao vivo, né? Meio esquisito, mas é isso. Vai estar lá uma gravação ao vivo. E agradecer muito. Acho que eu vou botar isso no meu LinkedIn, até no meu currículo, ter entrevistado vocês três, assim. Acho que vai agregar no meu LinkedIn. E pedir para vocês fazerem... E também falar, gente, que além disso tudo eu estou comemorando o meu aniversário. Então são duas coisas. Ter entrevistado essas três feras e comemorando o meu aniversário. Tem bolo ali, tem pão de mel depois para todo mundo. Pedir para vocês fazerem as considerações finais. O que vocês esperam realmente, as expectativas desse ano. O que vocês esperam desse ano. Falar que, assim, antes do carnaval, mais cedo, tem um desfile segunda-feira do Sargento Pimenta. Então, gente, passem lá. Agora a gente já pode falar. A gente vai homenagear a Rita Lee esse ano. Rita in the Sky of Diamonds. Então, assim, estaremos lá. Então, dá para fazer tudo. Dá para assistir na Sapucaí, antes passar pra gente lá no Sargento Pimenta. E é isso. Quem vai começar? E eu queria ficar muito feliz. Eu queria falar que eu estou muito feliz de encontrar o João Gustavo em vários blocos esse ano, assim, de verdade. Quando eu conheci João Gustavo, eu não esperava isso. Esse ano ele está lá em todos os blocos. Fazendo a vergonha, né, nos blocos e tal. Muito obrigado, assim, pela oportunidade de estar aqui. Eu fiquei muito feliz, assim, de estar reeditando o Boi com Abóbora com Fabato de uma forma bem descontraída aqui, presencialmente. Estar com um público aqui muito legal, pessoas queridas, enfim, como o querido Aidan André Mota, que vai ser o nosso comentarista da Série Ouro na Band. Que maravilha. A gente está muito ansioso também, Aidan, porque você, assim como o Leonardo Bruno na Globo... Mais um esculachado pela bolha. Não falou isso, não falou aquilo. O puxão de orelha vai vir de casa primeiro, né? E assim como o Leonardo Bruno na Globo, assim como você na Band, são nossas vozes... que a gente tem essa intimidade, a gente puxa a orelha e também fala bem quando tem que falar, enfim, vai ser uma experiência maravilhosa. E assim, esses dias, sempre que antecedem um carnaval, eles mexem muito com a gente fica muito emotivo, fica muito com os nervos à flor da pele. Se alguém fala atravessado alguma coisa pra gente, a gente morde. Assim, a gente já não dorme mais direito, a gente acorda com 1000 palpitações, pensando já no desfile, pensando na hora, pensando na concentração, pensando naquele momento todo. Então é uma época de suspensão, né? E tem a gente que não quer. Qualquer assunto que não é desfile de escola de samba e carnaval nos aborrece. Então a gente... E no dia que eu não senti mais isso, é porque eu já morri, enfim, porque perdi qualquer sensibilidade. E eu acho que é uma coisa que nos une muito, de uma maneira muito forte, é esse esperar pela festa. No momento que ela chega, aí a gente cai num total estado de alegria, de felicidade, e que a gente tenta
congelar aquele momento durante o resto do ano, até que o próximo carnaval venha. Então, é um momento, assim, muito feliz que vocês conseguiram fazer pra gente estar aqui, e justamente por a gente estar com essa euforia, essa expectativa e esse frio na barriga que tomara que a gente nunca perca. Obrigado. Bom, turma, prazer estar aqui. Apesar da gente estar se falando ao vivo, né? Parece que a gente se fala direto, porque eu, Aidano e Gustavo temos 4, 5 grupos de WhatsApp em que a gente fofoca o dia inteiro. Essa é a verdade. Eu vou tirar férias, assim, amanhã é meu último dia de trabalho antes das férias, porque eu tiro ali sempre uma semaninha antes do carnaval, para viver intensamente isso tudo. Mas eu acho que eu já não estou trabalhando tem uns 20 dias. Porque a minha vida, na verdade, é só fofocar com o Aidano e com o Gustavo Mello. É impressionante. Exatamente. A gente fofoca muito, e a gente fofoca por exatamente apaixonados que somos por tudo isso. Cara, é assim, uma festa que eu amo por causa de família, por causa de papai e de mamãe, que um dia me apresentaram essa porra dessa festa, e eles iam desfilar na mocidade, e eu era moleque, eu e a minha irmã, e pequenininhos, a gente olhava aquilo e ficava imaginando, e eu brinco que o meu pai era o correspondente de guerra, porque ele desfilava e me trazia as informações daquele lugar, que nos anos 80, para mim, era apenas a televisão, uma televisão de tubo de raios catódicos, que não era de modo algum digital, e que me trazia numa imagem um pouco esverdeada, num certo verde mocidade, todas as memórias da avenida. Então, assim, eu falei isso antes, mas assim, toda vez que eu vou lá, é em busca dessa primeira impressão, é em busca dessa impressão de guri. E todas essas inovações, tudo que a gente debate e tudo mais, é sempre para ver se algum dia, agora estou com 41, até o dia que eu morrer, se algum dia eu vou achar aquela primeira impressão daquele primeiro desfile, daquele primeiro contato, daquele primeiro acorde, daquela primeira vez. O Moacir estava lá e eu estava na televisão, quando a Mangueira, no Sinhá Olímpia, dá aquele problema. É o primeiro grande desfile da minha vida, porque como eu me lembro a Mangueira dando problema, Dona Zica chorando, e eu me lembro o Paulo Stein falando assim, Dona Zica tá chorando, vamos falar com a Dona Zica e tal, e a mocidade estava na concentração com os meus pais. Então, assim, eu lembro para uma criança ver aquilo na televisão, e quando a televisão transmitia bem, ainda bem que ela vai voltar a transmitir bem, porque ela terá o Aidano André Mota como comentarista, mas antigamente a televisão transmitia bem, em algum momento da vida, ela transmitia bem pra caramba, e ela entregou todo aquele drama da Mangueira, estourando o tempo com o Sinhá Olímpia, que é um dos sambas da minha vida, e o Vira virou e estava posicionado na concentração para entrar com os meus pais, e eu tinha, estava assim, 7 anos de idade, aquilo pra mim era como se fosse uma coisa, um mix de Robocop com, sabe, era um filme de guerra, mas uma guerra bonita, uma guerra de perfume, uma guerra cultural da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, que bom que existe o carnaval, que bom que a gente pode debater o carnaval democraticamente, pensar o seu futuro. A gente pode estar cheio de erros, porque daqui a 5 anos pode estar tudo mudado e não foi nada do que nós falamos, mas nós estamos aqui debatendo essa festa porque ela é viva, porque ela é aderente, porque ela está grudada naquele poste que está do lado de lá, porque vai ter sempre alguém repousado assim no poste, debatendo um pouquinho essa festa. É uma festa que tem aderência na cultura da rua, e isso é muito especial. Parabéns para vocês duas, eu sou fãzoco de vocês duas, aquela mocinha que não está aqui, que eu acho um absurdo, crime de lesa pátria, né? Nath, que tem sobrenome de Vera Fischer, que eu acho impressionante, né? A pessoa que tem sobrenome de uma das mulheres mais impressionantes do nosso tempo, e vocês duas fazem um trabalho maravilhoso. Eu sou fãzoco do Batuques e Confetes, estou sempre por perto, sempre olhando, e muito feliz porque estou aqui com vocês. Parabéns. E vamos que vamos viver o carnaval, gente, porque na verdade quando o carnaval chega, ele está acabando, então nós temos 2 semanas para viver isso. Eu hoje falei sobre isso na minha sessão de terapia, que pra gente é o Réveillon, né? Que a gente vive esse Réveillon, aí a partir daqui a 2 semanas a gente fala, ano passado, mas janeiro estava no ano passado. O intervalo aborrecido entre 2 carnavais, 1 ano. Mas na verdade hoje eu acho assim, realmente o desfile é o fim, né? As pessoas, ei, tá ansioso? Eu não, tá acabando, imagina. Bom, alguns informes.
Martinico, meu neto de 3 anos, já toca tudo quanto é instrumento, fala o vocativo todo do Zé Paulo, vai Dudu, larará, total. E ontem ficou na Sapucaí até 1h da manhã, acompanhando o ensaio de Selminha Sorriso, lá junto com ela, brincando de ser porta-bandeira, a doutrinação segue forte pelo Flamengo e pela Beija-Flor. O resto ele pode escolher, não tem problema nenhum. Eu queria terminar... Mas eu adoro as fotos dele fazendo L. Ele faz, isso. E aí, assim, eu queria terminar com o início da minha última coluna no meu site, no Colabora, um site de sustentabilidade que eu sou um dos donos, que a gente mantém lá com o noticiário todo desse grande assunto, o assunto mais importante do nosso tempo, que é a sustentabilidade, a crise climática, o desequilíbrio do planeta. Mas ele tem uma pegada de defender a cultura, de lutar contra o racismo, contra a homofobia, etc., pela democracia e tudo mais. E eu tenho uma coluna lá, e aí eu vou ler o parágrafo que abre a minha coluna, a minha última coluna. O espetáculo atravessa um par de madrugadas com um elenco que ultrapassa 36 mil pessoas. A maioria não se conhece, e não existe ensaio geral, tampouco prova de roupa. O cenário todo só fica pronto na hora. A apresentação se dá em cortejo de 800 metros e obriga a conduzir equipamentos gigantescos de formatos diferentes entre si. Ocorre em tempo determinado, acontece sob chuva ou céu estrelado, calorão ou ventania. Por fim, um júri avalia o desempenho sob parâmetros únicos e algo peculiares. A mágica coletiva terá, daqui a pouco, sua 92ª edição. Transcorre quase sempre sem maiores sobressaltos, anualmente desde 1932. E ao longo dessa odisseia consolidou-se como emblema de paixão, beleza, drama, superação, arte. A melhor cara do Brasil. Obra, resistência e conquista do povo preto do Rio de Janeiro. Isso é muito emocionante. Deu uma suada no olho aqui. Bom, eu queria chamar para encerrar o Wagner, né, nosso anfitrião. Wagner, o microfone é teu. Olá, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês, todos e todas e todas. E falar que eu fiquei muito feliz em receber o Batuques e Confetes e vocês aqui. Aqui também é um bar assim como o Carnaval, é um bar de resistência, que luta pela cultura, luta por comida sustentável, né, agroecológica, e dizer que também a gente se vê lá na Mocidade, que eu vou desfilar na aula do Papagaio de Pernaltas. Estarei lá defendendo o caju, né? E vamos lá. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado a vocês por darem suporte ao Carnaval, seja de rua, seja de avenida. E a gente se vê mês que vem e a gente se vê no Carnaval, né? Muito obrigado. E é isso, galera. Agora a gente vai cantar parabéns e comer bolo, né, Gabi? É o seu. Esse aqui morreu,